Primeiro livro de Macabeus, primeiro Macabeus, né? Segundo Macabeus. É o seguinte, é o décimo, nós consideramos o 17º livro, livro número 17 da Bíblia Sagrada, do Velho Testamento, ainda no Velho Testamento, na palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo. Então, eram 5 livros de Macabeus, 5, e eles foram resumidos em apenas 2. Primeiro e segundo Macabeus, 2 livros, né? Primeiro livro de Macabeus, o segundo livro de Macabeus. Nós juntamos os 2 na nossa contagem e eles formam o 17º livro da Bíblia Sagrada, ainda no Velho Testamento. Primeiro livro de Macabeus, né? Resistir em nome da fé. Primeiro livro de Macabeus, o 17º, contando esses 2 aqui, primeiro e segundo Macabeus, como um só. Então, o primeiro livro dos Macabeus livro de Macabeus, resistir em nome da fé, né? Então, primeiro livro de Macabeus, capítulo 1, versículos 1 a 10. O macedônio Alexandre Magno formou um grande império que foi disputado e dividido entre seus oficiais após sua morte prematura. A Palestina ficou disputada entre Ptolomeu, rei do Egito, e Seleuco, rei da Síria. Após certo tempo de relativa tranquilidade, os judeus se veem pressionados pelos Seleucidas, sucessores de Seleuco, especialmente por Antíoco IV Epífanes, Antíoco IV Epífanes, né? Nome do homem, especialmente por Antíoco IV Epífanes, que assumiu o poder em 175 a.C. Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 1, versículos 11 a 15. Para assegurar seu domínio, Antíoco IV impunha costumes gregos aos povos dominados. Entre os judeus, um grupo liderado pelo sumo sacerdote Jasão, geração de ímpios, tornou-se favorável às medidas de Antíoco e facilitou a entrada de usos estrangeiros até em Jerusalém. Toda dominação político-econômica lança mão da dominação cultural para veicular sua ideologia, descaracterizando a identidade nacional. Para isso, conta sempre com grupos nativos que se tornam porta-vozes do dominador em troca de privilégios. Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 1, versículos 16 a 40. Antíoco IV
conquista o Egito para formar um grande império junto com a Síria, situada a meio caminho. Jerusalém era importante, ponto estratégico. Por isso, Antíoco a toma e a transforma em fortaleza. É grande ingenuidade pensar que o dominador possa ir contra seus próprios interesses para beneficiar os dominados. Mais uma vez se justifica a crítica que os profetas faziam contra as alianças com os grandes. Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 1, versículos 41 a 64. Para assegurar a unidade do império, Antíoco IV ameaça a identidade de cada povo. Suas medidas compreendem a imposição de leis, costumes e religião gregos. A resistência dos judeus provoca medidas drásticas: ou aceitar o decreto ou morrer. A abominação da desolação, versículo 54. É o altar dedicado ao Deus, né? A abominação da desolação, versículo 54, é o altar dedicado ao deus grego Júpiter, construído dentro do templo de Jerusalém, conforme nota em Deuteronômio 9, 1 a 27. Uma das mais cruéis formas de dominação consiste em assassinar a alma de um povo que se expressa exatamente em suas particularidades legislativas, culturais, religiosas, artísticas e outras. Tal dominação nem sempre é explícita. Muitas vezes ela se realiza pela infiltração sutil da moda estrangeira, através dos meios de comunicação que acabam por destruir a cultura genuína de um povo, substituindo-a por uma caricatura da cultura de povos poderosos. Primeiro livro dos Macabeus. Primeiro livro dos Macabeus. Vamos ver aqui. Primeiro livro dos Macabeus. Não é tão pequenininho não, viu? Primeiro livro dos Macabeus. Grandinho, viu? Não é pequenininho não.
Primeiro livro dos Macabeus. Pronto. Então, primeiro livro dos Macabeus, capítulo 16, versículos capítulos 15, 37 e 16, 10. Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 15, 37, versículo 16, 10. Não, capítulo 15, 37, capítulo 15, versículo 37 e capítulo 16, versículo 10. Diante das novas dificuldades, a liderança dos Macabeus passa agora para os filhos de Simão, que levam à frente a causa de Israel. Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 16, versículos 11 a 24. A independência do país está apenas começando e a comichão do poder já provoca traições e lutas internas. João Hircano sucede ao pai na liderança e mais tarde acabará fundando um regime dinástico com todos os riscos que isso implica. Segundo o livro dos Macabeus, a fé leva ao heroísmo. Segundo o livro dos Macabeus, capítulo 1. Segundo o livro dos Macabeus, capítulo 1. Segundo o livro dos Macabeus, capítulo 1, 10, capítulo 1, versículos 1 a 10a. Segundo o livro dos Macabeus, capítulo 1, versículos 1 a 10a. Judas Macabeu liderou o movimento da resistência dos judeus contra o rei grego Antíoco IV. Para comemorar a vitória, Judas purificou o templo de Jerusalém dos elementos pagãos aí introduzidos e o consagrou novamente, instituindo uma espécie de segunda festa das tendas, celebrada em dezembro, conforme 1 Marcos 4. Isso é Marcos ou é Macabeus? Não sei, não vou procurar aqui não. Deve ser 1 Macabeus 4:59. Macabeus. A comunidade judaica de Jerusalém escreve agora, 124 a.C., uma carta para a comunidade que vive no Egito, convidando-a a celebrar a mesma festa como solidariedade na luta e na alegria da vitória. Tal comunicação entre as comunidades judaicas continuará depois entre as cristãs. É na solidariedade que as comunidades encontram força para resistir e lutar. Segundo o livro dos Macabeus, capítulo 1, versículo 10b, capítulo 2, versículo 18. Escrita em 164 a.C., pouco antes da purificação e consagração do templo, esta segunda carta foi dirigida a Aristóbulo,
judeu de Alexandria, misturando acontecimentos históricos e elementos lendários. A finalidade da carta é convidar os judeus de Alexandria a comemorarem a reconsagração do Templo de Jerusalém. O autor se preocupa em legitimar o culto, história do fogo, lembranças de Moisés e Salomão, e oferecer meios para a comunidade judaica se manter unida e consciente de suas tradições, biblioteca, celebrações. Segundo livro dos Macabeus, vamos ver aqui, ele vai até onde aqui? Segundo livro dos Macabeus segundo livro dos Macabeus, segundo livro dos Macabeus, capítulo 15, versículos 1 a 36. A suprema arrogância dos opressores é competir com o próprio Deus. Quem vencerá? Os opressores têm a seu serviço exércitos numerosos e bem armados. Deus tem consigo um povo aliado, cuja única força é o próprio Deus, que luta através das mãos de seu povo. É por meio da fraqueza do seu povo que Deus demonstra o seu poder, derrotando aqueles que pareciam invencíveis. O importante é combater com as mãos e rezar com o coração, na certeza de que a vitória é de Deus e do seu povo, e sempre celebrar a vitória para que as novas gerações não se impressionem com os poderosos deste mundo e nunca se dobrem diante deles. Segundo livro dos Macabeus, capítulo 15, versículos 37 a 39. O autor termina o livro falando da liberdade conquistada graças ao sangue dos mártires e heróis. Assim nós fizemos aqui um resumo do que nós consideramos o 17º livro, o livro número 17 da Bíblia Sagrada, ainda no Velho Testamento. Nós juntamos os dois livros, o primeiro livro de Macabeus, o segundo livro de Macabeus, e contamos como um. Então, o 17º livro da Bíblia Sagrada, na nossa maneira de contar aqui, nós fizemos esse resumo desses dois livros, né? Primeiro Macabeus e segundo livro de Macabeus. Primeiro livro de Macabeus, segundo livro de Macabeus. Louvado, glorificado e adorado seja o Senhor nosso Deus, Senhor, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, e o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, na glória eterna de Deus Pai Todo-Poderoso, para toda a eternidade. Amém, amém, amém. Para todos os nossos irmãos, nossas irmãs, nossos amigos, nossas amigas que acompanham nossos mais de 5.000 vídeos gravados na internet, no YouTube, acessando João Nazaré 1, agradecemos, estamos
nos aproximando das 700 mil visualizações e contamos com 1.190 inscritos no nosso canal. Agradecendo a sua audiência, seu carinho, a sua atenção. Receba um cordial abraço, seu amigo de sempre, Jonas Varela, e até os nossos próximos encontros, se Deus quiser, nos próximos vídeos. Glória a Deus, aleluia, amém, felicidades. Louvado, glorificado, adorado seja o Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai, motivo do seu Filho unigênito, Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador nosso. Amém. A paz do Senhor e até lá.